Está aqui para falar da palavra dele. Sabemos que o Senhor não nos trouxe, a gente não chega, não é mesmo? E grande essa oportunidade de falar da palavra do Senhor. Quem éramos nós, né? Perdidos lá no mundo, falávamos palavrão, fumávamos cigarro, dávamos trabalho. E hoje estamos aqui falando a palavra do Senhor. Então agradeço a Deus por essa grande oportunidade. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Agradeço a Deus pela vida da pastora Ana Lúcia, pelo convite. Somos da Nevec Merendiba, segunda vez que eu venho a esse lugar. Vocês já estão me devendo a carteirinha de membro. Depois vocês providenciam, eu perdoo vocês. E eu estou feliz por estar aqui. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Enquanto você procura Atos capítulo 2, versículo 37, vou estar louvando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma voz bonita igual de vocês, não, igreja. Quem disse que não tem mais jeito pra você, certamente não conhece o teu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer pra dar vitória a quem é servo teu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, desconhece o poder que o teu Deus tem. Não sabe que Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem. Pra te dar vitória, Ele para o tempo e muda a estação. Acalma a tempestade, abre o Rio Jordão. Prepara um banquete meio ao deserto. Você cresce pra te dar vitória. Ele abre porta onde não tem parede. Tira água da rocha pra matar tua sede. Prepara um banquete meio ao deserto. Ele não tarda, não falha, não perde batalha. Derrota gigante, derruba a muralha. Passeia no fogo, caminha no mar. E sempre ensina a coisa pra Deus. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Escute isso nessa manhã, ninguém pode impedir o que Deus tem pra te dar. Ninguém pode buscar os caminhos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, igreja. Ele derrota gigante, aleluia, para te dar vitória. Quando caminha no mar, e tem gente na cova para realizar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Quando ele opera, ninguém pode, aleluia, na tua vida, ninguém pode impedir. Amém, igreja? Atos capítulo 2, versículo 37, a conversão de 3.000 almas. E ouvindo eles isso, compurgiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, irmão? E disse Pedro: arrependei-vos cada um e vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos aqueles de longe, e tanto quanto Deus, o Senhor, o chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa.
de sorte que foram batizados, e os de bom grado receberam a palavra, e naquele dia congregaram quase 3.000 almas. Amém? Diga para a tua irmã, tu foi chamada para florescer, independente das circunstâncias. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por estar aqui neste lugar, Senhor, não por mérito de homens, Pai querido, mas pelo teu mérito, meu Senhor, pelo teu mérito daquela cruz, Pai querido, que o Senhor se pendurou pela nossa vida, Pai, por ter derramado o teu sangue carmesim, Senhor, para nos salvar. Nós queremos te agradecer, Senhor, por um dia desse, meu Pai, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. O Senhor abriu a porta da tua casa, meu Senhor, a qual tua palavra diz que é conhecida por casa de oração, para que nós pudéssemos estar aqui escutando a tua palavra. Que o Senhor abra o nosso coração, o nosso ouvido, que nada fique em dúvida, meu Senhor, a tua palavra, a tua voz. Acampa o teu anjo de autoridade nessa porta, com a espada desembanhada, meu Senhor, toda retaliação do inferno contra a tua palavra, toda retaliação do inferno contra a tua voz ecoar neste lugar. Ó Deus, que o Senhor possa bater, possa quebrar a força do diabo e possa nos dar vitória nessa manhã, neste lugar. Ó Deus, é manhã de festividade, meu Senhor, e o nosso coração já está em festa diante de ti, porque estamos aqui para escutar a tua voz. Fala com a tua igreja, Pai. Eu não conheço a necessidade da tua igreja, mas o Senhor conhece, e só o Senhor pode falar o coração do teu povo. Levanta o teu povo disposto para florescer neste lugar. Aonde o Senhor plantar o teu povo vai florescer, meu Pai, porque somos árvores plantadas junto a ribeiro de água, Senhor, a qual damos o fruto na estação própria. Ó Deus querido, estamos aqui para ser regados por ti e o teu nome ser glorificado na nossa vida. Abençoa esta manhã, Senhor, a qual o Senhor já nos abençoou em poder acordar, no nome de Jesus. A igreja pode se sentar, glorificando. Eu não sou pregador, irmã, mas eu falo da palavra do Senhor assim como Ele colocar no meu coração. Então, se tiver algum erro, algum tropeço, só interceda pela minha vida e diga para o Senhor. Da próxima vez, quando ela voltar, ela vai ser um pouco melhor. Amém? A palavra do Senhor, aleluia, que é muito conhecida, vai nos falar sobre Pedro. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor, a primeira vez, foi apresentado a Pedro, foi pelo seu irmão André, que estava ali como discípulo de João. E quando Jesus passou, Jesus falou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele ficou curioso pelas palavras de João Batista, porque ele só tinha João como referência, como uma liderança espiritual. E ele achou interessante João falar aquilo de outro homem que não fosse ele. E ele, com curiosidade, ele vai atrás de Jesus, e Jesus quer saber o que eles querem, e eles vão dizer: aonde o Senhor mora? Aonde o Senhor habita? E Jesus vai levá-los à sua casa, e ali eles vão ficar com Jesus escutando a sua palavra. E nós sabemos que aquilo que é bom, que nós escutamos ou aprendemos, nós queremos compartilhar com alguém. E por que não compartilhar com alguém do nosso sangue, da nossa família? Porque uma vez que tivemos um encontro com Jesus, escutamos Jesus, entramos na casa de Jesus, tivemos o privilégio que André teve, nós não queremos que a nossa parentela fique de fora, nós queremos a nossa parentela dentro daquilo. Porque Jesus não era o mau caminho. Ele falou dele mesmo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus não era o mau caminho, não era um ensinamento errôneo, não custava nada ele trazer a Pedro também para conhecer esse Jesus. Aleluia. E ele vai dizer, aleluia, para Pedro: aquele que está escrito a respeito dele, que é o Cristo, que é o Messias, está neste lugar. Aleluia. Ele já chegou, como as escrituras falou a respeito dele. E Pedro também vai ficar curioso no seu coração e também vai querer ver quem é esse que o irmão dele está falando, que ouviu de João Batista e agora está falando para ele. E quando Pedro chega até Jesus, ele não conhecia Jesus, mas Jesus já o conhecia.
Aleluia! Porque o Senhor já nos conhece, Ele sabe quem somos. Porque a palavra do Senhor diz que Deus falou para Jeremias: antes que tu se formasse no ventre, eu já te conhecia. E antes que tu saísse da mãe, eu já te santifiquei. Tem mais, eu já te chamei como profeta. Não só vê gerado no ventre, não somente santifica, como já dá uma missão. Vai ser profeta, vai falar do meu nome, vai falar da minha palavra. Tudo aquilo que é o meu e o teu respeito já está determinado por Deus. E quando Pedro chega perto de Jesus para o conhecer, Jesus fala: esse daí é Simão, filho de Jonas. Já sabia até quem era o pai, já sabia até quem era o nome. Só que agora tu não vai se chamar mais Simão, tu vai se chamar Cefas, que significa Pedro. Não será mais o nome que teu pai te deu, será o nome que eu vou te chamar, porque a tua missão tem tudo a ver com isso. Aleluia. E Pedro fica maravilhado com aquilo, porque como já foi falado, ele não conhecia Jesus, mas Jesus já o conhecia. Aleluia. E o tempo vai passar, agora Pedro está pescando. E agora chegou o tempo, não só dele conhecer Jesus, de se cumprimentar, mas de começar a sua missão. E quando ele está pescando, Jesus vai entrar dentro do barco de Pedro, vai pregar para a multidão. Só que o barco de Pedro, aleluia, era um barco que veio do alto mar, que ficou uma noite toda pescando e não conseguiu nada. E Pedro está cansado, só que Jesus vai usar o barco dele para pregar. E como Pedro sabia que aquele dali era o Messias, mesmo Pedro cansado, ele empresta o barco para Jesus. Aleluia. Porque muita gente fala muito do lado negativo de Pedro, mas as qualidades de Pedro ninguém fala. Mas as coisas e os momentos de renúncia que Pedro cedeu para Jesus, ninguém fala. Porque no mundo, diante dos homens, o que vale sempre vai ser os nossos defeitos, as nossas quedas, as nossas dificuldades. Mas para Jesus, a partir do momento que Ele nos escolheu, o que vai valer é aquilo que nós renunciamos e entregamos para Ele. Aleluia. Aleluia. E Ele deixa Jesus pregar de dentro do barco dele. Só que depois que Jesus prega, e eu acredito que demorou bastante tempo, não era só 2 horas, como é 2 horas de culto aqui, e em qualquer outra igreja do Rio, era muito mais tempo. Ele vai dizer para Pedro: agora volta lá e pesca de novo. E Pedro falou: Senhor, mas a gente já pescamos a noite toda e não conseguimos nada. Mas segundo a tua palavra eu vou lançar aqui. Aleluia! Pedro vai pescar como Jesus mandou, vai trazer o peixe, você já conhece. E no final, que Pedro está com tanto peixe que ele não está conseguindo dar conta. Agora ele vai ter que deixar os peixes de lado, porque Jesus vai revelar a ele: eu te chamei mesmo foi para pescar almas. Aleluia! A partir de hoje tu serás pescador de homens. Aleluia! Não estou, Pedro, atrapalhando a sua profissão, não estou atrapalhando o que teu pai te ensinou, não. Mas o meu pai que está no céu, nas nossas palavras, tem um negócio mais profundo contigo, tem um negócio mais no particular contigo. É hora de tu deixar os peixes, aleluia, físico, e começar a gerar os espirituais, porque é isso que o meu pai que está no céu tem para você. Aleluia. E ali vai começar uma caminhada do Senhor com Pedro, e Pedro com o Senhor. Sabemos que não era porque Pedro andava com Jesus que Pedro estava pronto para tudo. Que Pedro não tinha suas dúvidas, seus questionamentos. Que Pedro muitas das vezes não entrava na frente e dizia: o Senhor não vai fazer isso. Eu não vou deixar o Senhor lavar meu pé. Eu não vou deixar o Senhor morrer. Não. Porque andar com Jesus não significa que a libertação é já. Andar com Jesus é um aprendizado, tu aprende a cada dia. Aleluia. E se tu cair 7 vezes, não se preocupa não, porque 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Aleluia. Até mesmo tem momentos de experiência de Pedro com Deus que Pedro anda sobre as águas. Mesmo sendo questionador, mesmo sendo um homem que tem algumas dificuldades, até mesmo para controlar teu temperamento. Ele anda sobre as águas com Jesus. E vamos voltar atrás, que Moisés, que era o maior profeta, que a Bíblia diz que o Senhor falava com ele face a face, que depois dele não ia existir outro igual, não andou sobre as águas. Ele abriu o mar com um cajado, mas sobre as águas ele não andou. Elias, que era um grande profeta, aleluia, que profetizou
profetizou, que fez fogo cair do céu, não andou sobre as águas. Aleluia. Abraão, que era o pai da fé, que hoje, aleluia, nós temos ele como uma grande referência. As 3 maiores religiões do mundo reconhecem ele. Uns não reconhecem Jesus como Cristo, mas reconhecem Abraão como pai da fé. Também não andou sobre as águas. Mas Pedro andou sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Jacó, então, não andou sobre as águas. Isaac, então, não andou sobre as águas. Davi, o maior rei que a Israel ama, também não andou sobre as águas. Mas Pedro andou sobre as águas. Viu o vento, afundou, mas o Senhor segurou na mão dele. E quando ele volta para o barco, ele não volta flutuando, ele volta andando sobre as águas. Sabemos que Jesus já tinha deixado claro para eles que Jesus morreria. Seria morto, seria entregue na mão dos principais para ser morto. Pedro já sabia disso. Pedro disse que não ia deixar. Jesus chama Pedro, aleluia, repreende Pedro, manda ir para trás dele o Satanás que estava usando Pedro. E nós sabemos que quando chega esse tempo, esse momento, perto disso, Pedro ainda diz que vai dar a vida dele por Jesus. E eu compreendo. Porque quando você gosta de alguém, você vai fazer declarações de amor, ainda que tu não possa cumprir. Era uma manifestação de amor para Jesus. Não, eu estou disposto a dar minha vida para o Senhor. Só que ele não estava preparado para beber um cálice. Era uma demonstração de amor, só que ele não poderia cumprir aquilo, porque ele não tinha força para tal coisa. E Jesus, conhecendo ele, porque Jesus não chamou alguém enganado com aquele alguém. Nós escolhemos por aparência. Nós nos enganamos, escolhemos, botamos na nossa casa, senta no nosso quarto, senta na nossa cama, bota a mesinha, no final tá a gente chorando, dizendo que nos picou, porque a gente não sabe quem é. Mas Jesus já conhecia aquela peça. Não escolheu ele enganado, sabia quem era ele e falou para ele, olha, você vai me negar hoje mesmo. E antes que o galo cante. Aleluia. Glória a Deus. Talvez Pedro achou, não, Jesus. O Senhor não está entendendo que o meu amor por ti é muito grande. Eu não vou fazer isso. Mas Jesus sabia quem era aquela peça. E ele escolheu aquela peça. Não pelo que ele estava vivendo no momento atual. Não pela sua fé vacilante no momento atual. Mas por algo que ele ia fazer depois. Aleluia. Porque nem sempre se trata do agora. Às vezes se trata de um propósito muito maior depois. É por isso que a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Nós não compreendemos o pensamento do Senhor. Estamos limitados ao tempo presente, a esse momento. Passamos por crise e tribulação, pensamos que vamos morrer. Às vezes queremos negar a fé por causa de um momento. Só que Jesus está vendo algo lá na frente que você não está compreendendo. E quando alguém vem buscar Jesus, aqueles vêm buscar Jesus, Pedro arranca a orelha do soldado, Jesus restitui. Quando chega mesmo naquele momento que Jesus está próximo até de ser morto, ainda vai ser julgado, Pedro é visto por uma serva que vê a veste parecida, a fala parecida e fala, esse é dos dele. Porque não tem como você esconder que tu é dele, mesmo que a tua fé seja pequena. Mesmo que tem dia que tu é barro, tem dia que tu é tijolo, mesmo que tu vem pro culto quando você quer, já abandonou a obra, já abandonou a consagração, já abandonou o conjunto, já falou mal do pastor, da pastora, mas quando alguém te olha, fala, essa aí é dele. Aleluia! Aleluia! E quando fala, esse parece com ele, Pedro vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem? Quando tu anda muito com uma amiga, começam a falar mal dela, tu fala, mas eu não tenho nada a ver com isso não. Pedro fez isso também, não fique com vergonha, porque Pedro também fez. Aleluia! A pessoa vem e fala, mas tu sabe o que ela fez? Não, eu não sei não. Tu sabe de tudo da vida dela, porque ela te conta, mas tu sai fora da situação para não pegar para você. E Pedro pensou, eu amo muito ele, mas eu me amo muito mais. Eu tenho a minha mulher que ficou com febre, tenho a minha sogra, perdão, que ficou enferma, ele curou, eu tenho minha família. Talvez nem gostava tanto assim da sogra, mas até lembrou da sogra na hora. Eu tenho que ir para casa ficar com a minha sogra, eu não posso morrer agora. Mas Jesus já sabia. Aleluia.
40 dias depois da morte de Jesus, vai acontecer o Pentecostes. 50 dias depois, perdão. Vai acontecer o Pentecostes. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos que estavam ali reunidos vão ser batizados, o Espírito vai descer, eles vão falar línguas, vão se entender. Vai ser diferente do dia da Torre de Babel, que as línguas ficou diferente, ninguém se entendia. Agora vai haver um entendimento, todos estão se entendendo, a ponto que aqueles homens vão achar que eles estão embriagados. E o Pedrão, que se escondeu na hora da morte de Jesus, vai ser o único que vai se levantar para defender o nome dele. Aleluia. E é aqui que o Senhor começa a falar comigo e contigo. Independente das tuas quedas, da tua falha, da tua fraqueza, da tua dificuldade, você vai florescer no reino de Deus. Você vai florescer na casa de Deus. Porque esse Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora com toda ousadia se levanta para pregar a palavra. Não é você porque parou, não é você porque está fraco, não é você porque está triste, não é você porque está de luto que vai deixar de dar fruto para o reino de Deus. E o Senhor tem uma palavra de esperança para a tua vida. Foi eu que te plantei como eu plantei Pedro. E uma vez que eu plantei, eu estou regando, eu estou dando vigor, eu estou fazendo, aleluia, que tenha vida, eu estou fazendo brotar. Ninguém vai entender nada, mas não é para entender. Quem tem que entender é o Pedro que Deus chamou. Quando Jesus, aleluia, ressuscita, ele fala, como anjo, perdão, fala que Jesus ressuscitou para as mulheres, ele fala, anuncia para os irmãos e também para Pedro. Fala para eles ir para Galileia. Ele falou o nome dos discípulos, não precisava incluir o nome de Pedro. Mas ele incluiu o nome de Pedro porque, quem sabe, Pedro estava com seu sentimento de culpa, se escondendo porque negou e achou que estava fora do propósito. Só que quando fala o nome de Pedro, anuncia para Pedro, fala para ele ir para Galileia. Como o Senhor mandou, era o Senhor dizendo, Pedro, sai de trás, vem para frente, porque tu ainda está dentro do propósito. Tu não é uma árvore oca, aleluia. Tu não é uma árvore que vão derrubar porque acham que vão derrubar. A dificuldade, a frieza, a fraqueza, toda a aflição não vai te derrubar porque foi eu que te plantei. E ainda que venham cortar, ao cheiro das águas vai brotar, porque a sua raiz ainda é profunda, Pedro. Porque tu não andou só com Paulo, com João, não. Você andou, aleluia, com Jesus. Tu não foi chamado pelo nome de André, pelo nome de Felipe, não. Tu foi chamado pelo nome de Jesus de Nazaré. Então o Senhor começa a falar contigo, igreja. Foi eu que te chamei. Foi eu que te plantei. Eu te conheço desde o ventre. Eu tenho um propósito mais profundo e mais tremendo contigo do que você possa imaginar. Quem sabe todos os dias tu tem dito, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me escolheu. Eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu sou assim, eu sou assim. Deus está dizendo, eu estou olhando para o meu propósito. Eu estou olhando para aquilo que eu mesmo escrevi. Eu estou olhando para aquilo que eu mesmo nomeei. Eu estou olhando para aquilo que eu escrevi ao teu respeito e ninguém pode revogar. Então não tenha dificuldade de florescer. Não deixe as cadeias da dificuldade te impedir de crescer e florescer. Porque a dificuldade, a culpa quer te abafar, quer te empoeirar. Quando você não quer que um lugar dá mais mato, o que tu faz? Tu joga cimento. E o diabo faz isso, ele está jogando cimento em muito ministério. Quando tu encontra pessoas dentro da casa do Senhor que tem um potencial, tem uma chamada, tem uma voz, tem um talento, tá com cimento em cima, porque foi a maneira que o diabo procurou, providenciou para que não crescesse mais. Só que o Senhor está dizendo, eu sou o martelo que quebra esse cimento. Porque não é a minha palavra como fogo e como martelo que desmiuça a penha. Eu estou quebrando essa pedra, eu estou quebrando esse cimento, eu estou quebrando essas cadeias, porque ninguém vai impedir o crescimento da minha igreja.
Deus chamou Pedro para ser um pescador de almas. Deus não fez Pedro largar o barco para ter que ficar dentro de casa com a culpa, com medo. Jesus precisava mostrar para Pedro que ele pregou amor, pregou perdão e ele era o próprio. Amor e perdão. E quem seria Jesus se quando Pedro vacilou, negou, agora podendo perdoar e trazer ele para frente, botar ele no meio de novo, excluir Pedro porque Pedro fez isso. Se ele era o próprio amor e o perdão. Senão aquele sangue que foi derramado não valeu de nada, porque se ele não podia perdoar um discípulo que andou com ele, que andou sobre o mar com ele, que disse que estava disposto a entregar a vida dele, ainda que ele não deu, mas ele falou. Tem gente que quando precisa de uma palavra nem a boca abre. Manda dar um abraço, não dá nem um abraço, não pega nem na mão. Pelo menos ele disse: eu entrego até a minha vida para o Senhor. Porque um apoio moral às vezes vale mais do que um dinheiro, vale mais do que algum presente. O apoio moral vale muito. Ele foi repreendido, mas Jesus sabia qual era a intenção de Pedro. Ele repreendeu o diabo, mas ele sabia que por Pedro ele faria assim. Aleluia. Como é que Jesus não ia perdoar e colocar de novo no propósito alguém que arrancou a orelha de um soldado por ele, sendo que tinha mais 11 que não fez nada? Meu Deus. Jesus não esquece todas as vezes que você se jogou no fogo da obra por ele. Então não vai ser um momento de frieza, de fraqueza, de fé fraca, que ele vai te tirar do propósito, vai deixar de te perdoar. A irmã Rafaela, então tu está dizendo que Deus passa a mão na cabeça da gente? Jesus não passa a mão na cabeça não. Ele é o mesmo que bate, faz a ferida e ele cura. Às vezes que ele tinha que corrigir Pedro, ele corrigiu. Ele não excluiu. Porque tem gente que é conivente com o pecado para dizer que ama. Isso não é amor. Meu Deus. Tem gente que é conivente com o erro para dizer não, porque senão vão dizer que eu não sou crente, que eu não amo, não. Abre a boca e repreende. Aleluia. Ah, mas vão pensar que eu sou a bruxa da família, porque sou eu que falo que está errado. Vira bruxa para eles e vira ovelha para Jesus. Mas na igreja vão dizer que eu sou a contendeira porque está errado. Ei, não compactue. Não exclua, não tire do grupo da igreja, do Zap, não deixa de ir na casa visitar, não deixa de pregar a palavra, dobrar o teu joelho pelaquela pessoa, mas não compactua com adultério, não compactua com fofoca, não compactua com panela, não compactua com rebelião, não entra na roda daqueles que falam mal da liderança, corrija. Ai, irmã Rafaela, mas os irmãos atravessam a rua até para não falar com aquele. Não, não atravessa a rua não. Porque Jesus podia ter atravessado a rua por causa de você, que tu também é só Jesus, ele não fez. É verdade. Não atravessa a rua não. Se for para atravessar a rua, que seja do lado de lá, do lado de cá, para ter que saudar com a paz do Senhor aquele que caiu, aquele que está fraco, aquele que dá trabalho. Mas não compactua. Olha no olho e fala: mude. Pare. Saia disso. Para de falar demais, sai da fofoca, sai do pecado, vai buscar a Deus, se santifica. Não compactua, mas abraça e apoia quando precisa. Aleluia. Agora, aquele que o negou, aquele que questionou, que estava com a sua fé vacilante, é o único que se levanta para pregar e falar sobre Jesus para defendê-lo de novo. Só que agora não é com a espada física, mas é com a espada da palavra. Porque quem floresce na casa de Deus não usa a espada física, não bate mais em ninguém, não roda mais a baiana. Agora é a espada da palavra. Aleluia. Agora ele está revestido com as armaduras de Deus, que fala na palavra do Senhor em Romanos capítulo 6. Efésios, perdão, capítulo 6. Minha líder da intercessão vai me dar uma surra, porque eu errei isso agora, a gente está nessa campanha. Aleluia! Efésios capítulo 6, 10. Ele está armado com as armaduras de Deus, ele está da forma certa. Agora, quando ele defende o nome de Jesus, ele defende com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! E a sua pregação não é uma pregação para homens. Não é uma pregação sobre ele mesmo. É uma pregação cristocêntrica. Falei certo, igreja?
professor, se eu errar, tu me fala. Ele vai falar sobre Cristo, ele não vai falar dele mesmo, ele não pega a glória para ele fala de Cristo. E ele sabia que ali ele podia perder a sua vida, porque 50 dias antes Jesus tinha perdido a dele. Mas Pedro agora quer florescer. E quem quer florescer sai da covardia e entra na ousadia. É verdade. Pedro agora está florescendo dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus, que não tinha nada a ver com o templo de 4 paredes, não. Tinha a ver com algo maior, mais abrangente, era o reino. Porque o reino não tem parede, aleluia. O local que ele estava, no cenáculo reunido, não tinha nada a ver com o templo, não tinha nada a ver com uma parede, não. Era algo muito maior, era o reino de Deus. E ele estava ali pregando sobre Jesus, porque agora ele estava florescendo, estava disposto a abrir a boca, pregar e entregar a sua vida se fosse necessária de verdade. E por causa desse ato, Pedro ganha 3.000 almas para Jesus. Sabe o que é você ganhar 3.000 almas para Jesus? Sendo que você foi alguém, na linguagem bem carioca, um vacilão que antes não dava flores. Verdade. Aleluia. Oh, coisa linda, Jesus. Sabe o que é você abrir a boca e pessoas se renderam ao Espírito Santo na boca de alguém que tinha se escondido e foi necessário o anjo dizer: avisa para Pedro, não se esconde não. Aleluia. E assim será na tua vida, tu darás flores. Você florescerá no reino de Deus. Porque quem te plantou foi o Senhor. O Senhor diz para você nessa manhã: esquece aquilo que passou, porque eu já joguei no mar do esquecimento. Esquece o teu passado, esquece até o que aconteceu alguns dias atrás, porque eu já joguei no mar do esquecimento. Agora eu te chamo como Pedro, aleluia. Eu te vejo como uma pedra. Eu fundei a minha igreja, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Eu te faço abrir a boca para pregar minha palavra. Eu te faço pegar o microfone para louvar o meu nome. Eu te faço sair por dentro dessa Vila Cruzeiro, evangelizando traficante, evangelizando meninas que estão perdidas e ganhando almas para o meu reino, porque a tua história comigo é de flores, a tua história comigo é de fruto. Eu não contemplo o teu espinho, eu contemplo as tuas flores. Glória a Deus, filha Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de Pedro, que nos ensina a se perdoar. Porque às vezes nós perdoamos pessoas, mas nós não nos perdoamos. Nós deixamos de martirizar por um momento alguém quando perdoamos alguém, mas sempre nos martirizamos pelo que fizemos, por que falamos, pelo que pensamos, pela vida que se deu uma consequência por causa de um ato. Mas Pedro se perdoou. Aleluia. E se ele não se perdoasse, não ia adiantar nada Jesus o perdoar. Porque ele não ia poder florescer. Porque Jesus, ele planta, ele dá água, mas é a gente que tem que dar flores. Glória a Deus. A água, a semente é de Jesus pra gente. Mas as flores é da gente pra Jesus. Aleluia. E quem não se perdoa, quem não se deixa fruir, não pode dar nada para Jesus. Vai ficar igual a figueira. Tinha até folhas, mas não tinha fruto. É verdade. Tinha até aparência, mas não tinha nada. Aleluia. Ficará anos e mais anos na casa do Senhor, vendo outros chegarem depois, passando na frente, florescendo. E os anos passando, você sentado, plantado como uma árvore. Já passou naquelas árvores ali da ladeira da Penha? Milenar. Tá lá. Mas qual foi o dia que você passou lá e conseguiu pegar uma manga? Meu Deus. Uma goiaba nelas? Elas são bonitas, mas elas não têm fruto para te dar.
Aleluia. É por isso que até hoje elas estão lá de pé. Ninguém perturba elas, porque não tem fruto. É verdade. Se tivesse fruto, era uma meninada. Inclusive meu filho lá pendurado, grande daquele jeito. Mas mesmo assim ia tentar. Eu tenho um filho de 17 anos da igreja, que é maior do que eu. Inclusive ele tentando se pendurar para pegar. Mas não é assim que o Senhor nos quer. Só parado, dando impressão, fazendo um tipo. É verdade. Sem ser perturbados, né? Sim, não vou nem me envolver na obra porque eu não quero perturbação. Tu não tá dando fruto, terra. Porque quando tu dá fruto, tu vai ter perturbação até em casa. Mesmo que tu não venha pra igreja, eles vão atrás de você de perturbar até na tua casa. Aleluia. Pode ficar parado, plantado. Jesus não te arranca, não. Ele deixa. Daí. Mas também não tem escolha. Não tem nada. Glória a Deus. Ai, irmã Rafaela, mas eu faço sombra. Meu pastor dizia, fala que a sombra é água fresca, que tu vai parar lá no cemitério e vai ter uma árvore aqui e um riozinho passando do lado. Jesus não te chamou para fazer sombra. Ele te chamou para habitar na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, aleluia. Porque a tua sombra é Ele, assim como Ele também é o teu sol da justiça. Tu não vai ficar plantado, parado não, tu vai florescer. A tua pastora vai poder contar contigo para visitar os lares. Tu não vai mais se esconder na hora de ter que ir para o monte, não. Tu não vai se esconder na hora do jejum, da oração matutina, não. Vai poder contar contigo na vigília e também vai poder contar contigo na consagração. Vai contar contigo para estar aqui louvando com o conjunto, mas também vai contar contigo para dar uma aula de EBD, porque o Senhor te chamou para florescer e junto com as flores dá fruto, porque Jesus está te regando, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te abençoando e Ele diz para você que nenhuma circunstância vai te impedir de florescer por reino de Deus. Eu vejo Pedro, para terminar, aleluia, com a coragem e ousadia que só quem floresce tem. E destemido, porque só quem floresce fica. Não se preocupando mais com inimigos. Não se preocupando mais se será reconhecido, porque se veste como ele, porque fala como ele. Ele não está preocupado com mais nada disso. Porque ele tirou os olhos da terra e colocou os olhos no céu. Aleluia. E quem tira os olhos da terra e coloca os olhos no céu, quando floresce, vai subindo para cima. Não vai caindo para baixo, vai para cima. Porque entende, aleluia, que o seu compromisso não é com os homens, não é com a terra, não é com as consequências da retaliação que tu vai receber por estar nele. O teu compromisso é com ele, que a palavra dele diz que ele tem galardão para te dar. E se ele vai te galardoar, não importa a retaliação, tu vai passar por retaliação, por calúnia, é fofocaiada com o teu nome, mas tu receberás o galardão da parte dele. Tem um livro com o teu nome escrito, o livro da vida. Aleluia, o seu nome está nele, terra. E por o seu nome estar nele, tu vai passar, mas tu vai glorificar. Tu vai chorar, mas tu também vai sorrir. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Apocalipse que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ainda tem uma rua de ouro para você andar. Hoje, se cair um ouro ali, todo mundo briga. No lugar que tu vai morar, tua rua é de ouro. Aquilo que hoje são dominados pelo ouro, você vai pisar em cima dele. Você vai ter poder sobre ele. O teu nome estará numa pedra branca. Tu terás um novo nome que só ele conhece. Tu estarás na glória cantando salto, salto, salto. É o Senhor dos exércitos e toda a terra estará cheia da sua glória. Então se agarre com esse Deus que te faz florescer. Se agarre com esse ribeiro que está te regando nessa manhã. E não volte para trás por causa de ninguém, nem por causa de nada, e nem por causa de você. Porque ele vai querer que tu preste conta de tudo aquilo que ele tinha ao teu respeito e você não fez. Porque ele disse para o homem dos talentos: tu
Tu não sabe que eu junto onde eu não espalhei. Colocasse no banco para produzir, para multiplicar. Mas não enterra não, porque tu vai ter que dar conta. Então bate no peito nessa manhã e diga comigo: eu fui chamado para florescer. Aleluia. E não voltarei para trás. E a senhora é essa minha irmã. Glória a Deus.